Opa, olha nós aqui de novo. Mais um episódio do RPGista Palestrinha. Episódio 25, que na verdade é o 26. Que eu tô gravando aqui de novo na minha caminhada do operário atrasado em direção ao trabalho. Oi, gente, hoje é tipo quarta-feira, dia 12. Quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Esse episódio irá ao ar, se eu não me engano, dia 16 de março. Eu tô tentando manter um mês, mais ou menos assim, sabe? O buffer, a distância, né? De gravar um episódio e publicar um episódio. Então, porque ontem eu gravei o episódio de anões, que vocês ouviram, dos orins, né? Que vocês ouviram semana passada. Semana passada pra vocês. Nossa, essa conversa essa conversa temporalmente disléxica é um pouco complicada, né? Ontem eu gravei o episódio que vocês ouviram semana passada. Olha isso! Como que no prazo de um dia compõe uma semana? Pois é, vocês ouviram o segundo episódio da segunda temporada no domingo, dia 9. E esse episódio que eu estou gravando agora irá ao ar no domingo, dia 16. E o episódio do dia 9, que eu gravei ontem, ao meu ver, teve muito conteúdo tangencial e acabou que eu não falei tanto quanto eu gostaria de falar, né, a respeito dos orins. E isso, que são os anões, né? E isso fez com que eu pensei assim, eu vou fazer um mix pro terceiro episódio. No terceiro episódio eu vou falar um pouco dos orins e dos anões e um pouco dos halflings. Porque eu queria falar dos halflings no episódio independente, mas vamos continuar nos orins, né? Então eu comentei com vocês que eu achei por bem tirar a rixa, né? Que eu achei por bem tirar a limitação de clã, colocar a questão da cobiça, né? A rixa com os elfos, no caso. Trocar o nome também e algumas outras coisas. E com relação à metalurgia, os orins são os dominantes, né? Mas não é só disso que a gente tem os anões. Os anões têm uma organização baseada em clãs, né? E essa associação eu decidi manter. E aí, nesse caso, para essa hora, existem muitas armadilhas, né? Que a gente vê comumente, né? Os anões se dividem em clãs e tem um clã para isso, um clã para aquilo, um clã para aquilo outro e tal e tal e tal. E isso, apesar de ser muito intuitivo, né, é contraditório na estrutura de clãs, porque cada clã ele funciona basicamente como sendo vamos dizer assim, um povoado independente. Então cada clã, isso é clã no geral, tá? Isso não é só para anões, não. Isso é clã no geral. Cada clã tem que ter um patriarca. Cada clã tem que ter uma matriarca. Cada clã tem que ter um músico, vamos chamar assim, um menestrel. Cada clã tem que ter uma pessoa que reúne as informações, que escreve a história do clã, né? Tem que ter um escrivão, um escriba, um bibliotecário, sei lá. Tem que ter um curandeiro, tem que ter alguém que faz as orações, que é responsável pelo cuidado religioso. Então não faz sentido ter um clã de ferreiros. Todos os clãs têm ferreiros. Você pode ter um clã que se destaca mais naquilo, né? Os ferreiros do clã tal são renomados por sua habilidade com isso, com aquilo. Então, nesse sentido, você tem Você tem estruturas de clãs e os anões têm essa estrutura, os orins têm essa estrutura. E dentro de cada clã, em função das condições, não é bem sociais, mas das condições de diálogo com outros clãs, você tem uma estrutura mais orientada para um lado ou para outro. Então, por exemplo, tem uma cidade que é uma cidade portuária. Ela foi criada pelos anões. E
Os anões foram bem inteligentes, os orins foram bem inteligentes nessa hora. Eles criaram uma cidade exatamente no meio do caminho da rota entre humanos e caetirs. Então o que acontece? Essa cidade dos orins, ela é um ponto de parada perfeito para as empresas, as companhias de comércio que estão indo dos territórios humanos para os territórios caetir, ou dos territórios caetir para os territórios humanos. Isso fez com que essa cidade enriquecesse. É igual você abrir uma taverna no ponto de parada, né? Tem uma rota de comércio aqui, e aqui nesse lugar é o lugar onde todo mundo para dar água aos cavalos, para repousar, para poder descansar um pouco da jornada que é dura. Aí a pessoa faz o quê? A pessoa abre uma taverna e uma estalagem nesse lugar. O que vai acontecer? Todo mundo vai parar ali, todo mundo vai deixar ali um dinheiro, aquele lugar ali vai prosperar, vai servir de entreposto comercial, vai crescer, vai desenvolver e etc. Os orins tiveram esse tino comercial de criar essa cidade. Isso é um exemplo, tá? Uma das coisas que existe no cenário. Os orins tiveram esse tino comercial de criar uma cidade exatamente num penhasco, num litoral, que ficava no meio do caminho, quase que no ponto médio da rota comercial entre os humanos e os caetir. E apesar então dos orins não serem grandes navegadores, não é que eles não naveguem, mas eles estão ocupados esculpindo cidades na superfície e nos subterrâneos, né? Então, apesar de eles não serem grandes navegadores, não se dedicarem tanto a isso, eles controlam, por exemplo, algumas cidades portuárias que recebem essas cargas e cobram uma tarifa pelo direito de se utilizar os portos e as estalagens e as tavernas e a sua estrutura para poder armazenar, distribuir, realocar as cargas, fazer manutenção dos navios, descansar as pessoas, etc. E como eles são realmente bem inteligentes nesse sentido, eles também criaram dessas cidades rotas na superfície e nos subterrâneos, de maneira que esse comércio, que antes era apenas um vagar entre caetirs e humanos, tornou-se uma tríplice ou quádrupla, né, fronteira comercial. Ao invés de simplesmente passar ali de ida e volta, você pode parar e fazer comércio com os povos do subterrâneo, né, da subterra, ou com os povos da superfície. Porque aquela cidade no penhasco, ela tem, esculpida para dentro do penhasco, ela tem contatos para a subsuperfície e tem contatos também com a superfície. Então você pode, por exemplo, um povoado Halfling, né? Halfling é outro nome que eu mudei, mas eu esqueci agora qual foi o nome que eu utilizei. Então os Halflings também podem ter uma cidade na superfície, próxima dessa cidade desses anões, desses orins, e eles podem ter uma produção que eles têm o interesse em negociar, então eles levam até a cidade dos orins e negociam com humanos, negociam com caetirs, negociam com os próprios orins, negociam com outros povos do subterrâneo, da subterra, como por exemplo os gnomos, de quem eu não falei ainda, né? De maneira que em muitas ocasiões, em muitos lugares desertos, aparentemente desertos, né? O que você tem é que existe um povoado orim que está ali fazendo exatamente essa ponte entre as diversas culturas, num lugar que de outra forma seria desolado, desabitado, inóspito e talvez até mesmo perigoso, né? Então essa faceta dos clãs dos orins, eu tentei puxar por esse lado. A ideia é que eles prevaleçam sobre a terra e na subsuperfície também, né? E que esses clãs, de maneira até independente, migrem para lugares determinados, procurando sempre se alocar numa posição estrategicamente vantajosa do ponto de vista militar, do ponto de vista comercial, do ponto de vista político, o que quer que seja, e então ali firmar um ponto, né, seguro para todos os povos com os quais eles entrarem em contato, especialmente para eles, né? Isso faz também com que
a presença militar entre os orins seja muito destacada. Porque muitas vezes eles chegam em lugares que não são necessariamente amistosos e aprazíveis, né? Então, muitas vezes eles terão outros povos com quem combater. Muitas vezes eles combaterão os humanos, muitas vezes eles combaterão os elfos, provavelmente combaterão até mesmo outros orins, em sua busca por estabelecer condições seguras e estáveis para o desenvolvimento do seu clã, né? E um clã pode ser um conjunto de 5 orins ou 50 mil, né? Você pode ter um clã de 500 mil orins, dependendo do lugar onde eles se estabeleçam e da maneira como eles prosperem, né? É claro que um clã com mais de 500 indivíduos será uma coisa admirável, né? Será uma coisa espantosa. Levará aí talvez uns 50 ou 100 anos para ser constituído e consolidado. Uma coisa então de um clã que tenha mais de 50 mil indivíduos, 500, 5 mil, 50 mil, 500 mil indivíduos, 5 milhões, sei lá o que, seria então muito mais notório. Mas aí eu pensei também que um clã, ele não é uma unidade indivisível. 2 clãs podem se conhecer, se reunir e formar um clã maior, um terceiro clã. E a partir dali, eles funcionam como uma unidade social independente, né? Isso é feito em estrutura de clãs mesmo. Clã não é necessariamente família, né? São famílias que, várias e várias e várias, que pertencem ao mesmo clã por função de um objetivo em comum, né? Então, às vezes, o objetivo de um determinado clã é perseguir as gemas que estão no coração mais profundo das montanhas. Esse clã vai escavar, vai viver no subterrâneo, vai procurar essas gemas, vai se dedicar a isso. Talvez por isso os seus lapidadores sejam famosos, né? Não porque aquele clã seja um clã de orins lapidadores, mas talvez porque esse seja o destino que eles buscaram para eles e que eles estão construindo para eles. Um outro clã pode ter lapidadores bons também, excelentes, tão bons quanto, mas o objetivo deles é esculpir salões cada vez maiores em homenagem à divindade não sei qual, né? Então, no meu modo de ver, isso tornou os orins um pessoal assim com mais conteúdo, sabe? Com mais presença, com mais necessidade de viajar, conhecer, conversar, né? Perseverar e sobreviver às agruras de uma vida que é construída a partir da proposta desafiadora perante o que se está estabelecido, né? E eles não são necessariamente simpáticos por causa disso. Eles podem ser indivíduos tão determinados e tão focalizados no determinado objetivo que, para todos os outros povos, eles transparecerão como sendo indivíduos marrentos, teimosos, brigões, insistentes, né? Teimosos de novo. De maneira que eu ainda associei essa faceta, né, essa construção toda, a essa faceta da teimosia, né, dos anões e tal, que eu também repeti aí com os orins, de maneira bem estruturada, de maneira bem, eu acredito que bem feita. Vou ficar aqui elogiando a minha própria obra agora, ai ai. Mas é sério, se eu não achasse que tivesse bem feito, eu não estava compartilhando com vocês. Não estava dizendo isso assim, de peito tão aberto. Todas essas deconvoluções que eu fiz a partir dos elfos e dos anões para criar os orins, eu fiz criar os orins e os caetir, né? Eu fiz para poder criar algo que se destacasse um pouco do tradicional, que fosse um pouco diferente do comum, né? Daquilo que todo mundo conhece. Eu acho que o mundo não precisa de mais um cenário de RPG, de qualquer temática que seja, que tenha os mesmos elfos de sempre, como sendo os elfos padrão,
e que tem os mesmos anões de sempre, como sendo os anões padrão. E nisso eu criei esses elfos, os Caetir, e esses anões, os Orin, que são bem diferentes, no meu modo de ver, eles são bem diferentes do padrão. De maneira que a história de um personagem que pertence a qualquer um desses povos será escrita realmente pelo jogador e não pelos preceitos, né? É claro que eu vou incluir bastante história a respeito deles no cenário de campanha, justamente para poder estruturar melhor uma visão do que é um Orin, do que é um Caetir, e também a respeito de gnomos e halflings, que eu vou começar a falar agora e vamos ver se eu consigo incluir muita coisa ou se eu vou ter que fazer um emenda, um salto, né, para o próximo episódio. Bom, gnomos e halflings povoaram o mundo, vamos chamar assim, um determinado lugar de um continente durante muito tempo, e aí em vistas de um cataclismo que abalou todos os povos da superfície e da subsuperfície, os gnomos e os halflings foram protegidos pela sua divindade. É a mesma divindade para os gnomos que é para os halflings, tá? O nome gnomo eu mantive, porque é um nome, me parece autêntico, me parece uma coisa não derivada, né? Anão é um nome derivado. Elfo eu achei que já estava... Você falar elfo, na verdade você não diz nada, pode ser qualquer coisa. E anão é um nome derivado, né? É pejorativo, inclusive. E halfling também é um nome derivado, pejorativo. Aí eu criei o nome para halfling, que eu não lembro agora qual que é, e eu deixei os gnomos como sendo os gnomos mesmo. E como que funciona? Bom, essa divindade protegeu gnomos e halflings em um grande reino subterrâneo por causa desse cataclismo. E por terem sido retirados da superfície, no momento de muita fragilidade, gnomos e halflings passaram um bom tempo vivendo nessa subsuperfície com o avatar da divindade, que é a encarnação da divindade na Terra, que seria o equivalente da divindade mesmo, né? E sob a luz dessa divindade. Isso aconteceu durante, se eu não me engano, 2000 e poucos anos. Muito tempo, 2300, 2500 anos. E nesse período em que os halflings e gnomos viveram, eles foram crescendo, irradiados pela luz dessa divindade. Eles cresceram num sentido assim, super protegidos, né? Mas não super protegidos nessa coisa do pai super protetor. Eles cresceram debaixo de uma sentinela, vamos chamar assim, que estava ali sempre pronta para agir a favor deles. Isso significa que eles, vamos dizer assim, desenvolveram um conjunto de personalidade que não se sente muito refreado a respeito de nada. Então os gnomos, eles têm uma curiosidade, e os halflings, eles têm uma curiosidade que beira o ridículo. Eles não têm essa noção tão iminente do perigo, de como pode ser perigoso colocar a mão em alguma coisa que está no fogo, por exemplo, de como pode ser perigoso andar na beirada do que quer que seja, né? E aí eles cresceram nessa comunidade e isso moldou a cultura dos dois povos. Então, por exemplo, essa coisa de porta fechada e trancada não faz muito sentido. Essa coisa de posse, de realmente uma coisa pertencer a alguém e não a quem está mais próximo, a quem precisa mais, não faz sentido para eles também. Eles cresceram num ambiente, eu não vou dizer de abundância, mas de plenitude. Eles eles passaram dois milênios num ambiente onde não havia escassez. E aí eles foram devolvidos ao mundo. E quando eles foram devolvidos ao mundo, tem até uma aventura a respeito disso, de quando que os halflings são trazidos de volta à superfície por um grupo de aventureiros numa cidade chamada Província das Cinco Torres. O nome da cidade não é esse é o nome da fortaleza.
Eu esqueci agora, depois eu falo disso. Quando eles são trazidos de volta ao mundo, eles percebem que para eles, no mundo deles, passou muito pouco tempo. Não passou nem 100 anos, não se passaram nem 100 anos. E no mundo aqui de verdade, vamos dizer, no mundo de Oníria, esse é o nome do mundo, Oníria, tá? Passaram-se 2000 e tantos anos. De maneira que os lugares que eles habitaram anteriormente foram tomados por outros povos, foram abandonados, ninguém conhece mais. A geografia do mundo mudou um pouco também, devido a eventos nesse período, né? A maioria deles antrópicos, a maioria deles provocados por humanos, Caetir, Orim, etc. E eles agora, até por terem sido muito bem recebidos pelos humanos, eles agora levam uma vida de recuperação de suas antigas propriedades, vamos chamar assim, de seus antigos terrenos e locais de pertencimento. Então, esses dois povos, os Orins, os gnomos e os halflings, eles são aventureiros por definição. Eles são nômades por definição. Eles só se alojam em determinados lugares quando eles encontram um lugar ou uma proximidade de onde eles conseguem detectar que havia uma povoação da época do exílio, né? Da época do grande exílio pelo qual eles passaram. A sorte deles, vamos dizer assim, é que a maioria desses locais pertence hoje a um reino humano. E o rei humano, ele simpatizou demais. Não só o rei, a família real inteira. E os condes e os barões e a galera que governa o reino simpatizou demais com os gnomos e com os halflings. E a amizade foi quase instantânea entre os humanos e os dois povos pequeninos, né? Vamos chamar assim, pejorativamente falando. De maneira que os humanos acharam interessante guiar os halflings e os gnomos para as terras onde eles diziam que, pelas lembranças, pelos antigos mapas e tudo, onde eles diziam que havia as ocupações deles. E nisso os gnomos e halflings fundaram vilarejos, ou as populações foram trazidas para vilarejos que passaram a ter uma população misturada de humano com gnomo e halfling, a fim de reencontrar tais lugares. Tem uma aventura que eu comecei a escrever há pouco tempo, chamada o aniversário do poste da colina, o dia do poste da colina, eu não sei, é uma aventura a respeito do aniversário de um poste, tá? E ela é baseada numa parada, eu falei disso com vocês já na temporada passada, que é uma aventura baseada no aniversário de um poste, né? Aí eu peguei isso e criei uma aventura numa região que está nas proximidades de um povoado gnomo e halfling, que é o povoado de Colina Verde. Por que Colina Verde? Porque os gnomos e halflings dão aos seus povoados, aos seus novos povoados, às suas novas habitações, os nomes são sempre no idioma dos humanos, que no caso do meu cenário, o idioma dos humanos é o português, vamos dizer assim, né? E aí nesse povoado chamado Colina Verde, nas proximidades dele, tem esse lugar na região das Trilhas Estreitas, que é uma região próxima, né? Estamos ali nos arredores, que tem esse festival de aniversário desse poste, essa festinha, vamos chamar assim. E os Orins e os halflings estão lá perto. Por que será, né? Será que tem alguma relação? Os povos pequeninos estarem próximos a uma ruína ancestral abandonada e atualmente ocupada por goblins, kobolds e etc., né? Na vizinhança ali dos Caetir também, e na ausência quase completa dos Orins, a não ser daqueles que viajam em função de conhecer os territórios ao sul desse reino, inclusive
se arriscando a ter de enfrentar, por exemplo, os orcs que ocupam a fronteira sul? Provavelmente sim. Como vocês podem ver, meus queridos, conteúdo é o que não falta, tá? Tem bastante conteúdo, mas eu não quero colocar o carro diante dos bois. Eu quero apenas dizer que existem os halflings, com outro nome que eu esqueci agora. Existem os gnomos, existem os humanos, existem os Kaitir e existem os Orin. Os gnomos e halflings são basicamente indivíduos calmos, tranquilos, parcimoniosos, alegres, muito propensos à diversão, que cresceram no isolamento paradisíaco, vamos dizer assim, e que tem uma relação com o mundo muito vivaz, tem uma relação com o mundo muito feliz, muito inocente, né? E de uma alegria muito contagiante, sabe? E eles são aventureiros perfeitos por causa disso. E eu tenho certeza que eles encontrarão muito o que fazer no meu mundo de campanha. Eu vou dar uma corrida aqui para ver se eu pego o trem. Tomara que eu consiga. Isso tá virando meio que uma rotina, né? Geralmente eu acabo o podcast perto aqui da estação com o trem já parado e etc. Consegui. Entrei no metrô. Ufa. E é isso. Falei um bocado de anões, orins. Falei um bocado de gnomos. E falei um bocado dos halflings, que eu realmente agora não estou me lembrando do nome que eu projetei para eles. Depois eu lembro, depois me lembrar não, depois eu revejo os textos, vejo meus escritos e confirmo com vocês quais são esses nomes, tá certo? Obrigado, gente, valeu mesmo. Final do episódio 25, que na verdade é o 26. Mais brevemente possível eu gravarei o próximo. Falou, um abraço, bom domingo, boa semana.